O fechamento de todas as embaixadas dos aliados no país e a expulsão de seus diplomatas. Uma outra passeata seguiu da maior mesquita da cidade em direção à embaixada americana. Queremos queimar a embaixada dos Estados Unidos, gritavam os manifestantes. Batalhões de choque barraram o caminho. A violência, que andava represada, explodiu. Cerca de 300 pessoas enfrentaram uma maioria absoluta de policiais e a confusão só terminou quando a rua foi bloqueada. Hoje a embaixada americana aconselhou todos os americanos em Amman a não sair de casa ou de seus hotéis por causa do clima violentamente anti-ocidental que tomou conta da Jordânia. A polícia e o exército estão nas ruas e nós mesmos, nesse momento, estamos ao lado da embaixada americana, proibidos de filmá-la. E vamos voltar com outras informações da Jordânia. De Amman fala ao vivo o repórter Pedro Bial. Segundo parlamentares jordanianos, a jogada de hoje de Saddam Hussein pode ter duas consequências. Alguns apostam que a coalizão anti-Iraque vai começar a rachar a partir da União Soviética. E estão de olho em Moscou, onde Tariq Aziz, o chanceler iraquiano, chega no domingo. Outros acreditam que, ao invés de adiar, o comunicado de hoje da Rádio Bagdá vai antecipar o ataque terrestre ao Kuwait. Seja como for, além de mexer com os nervos e os ânimos do povo iraquiano, como o comunicado de hoje da Rádio Bagdá, também acelerou muito o sentimento anti-ocidental aqui em Amman. Nem mesmo os poucos brasileiros que estão aqui escapam das seguidas agressões aos ocidentais. Quando replicamos dizendo que o Brasil, afinal de contas, é um país neutro, a resposta nas ruas é um misto de desprezo e raiva. Neutralidade aqui no Oriente Médio virou um palavrão. Pedro Bial, ao vivo de Amman, na Jordânia. A ordem no Pentágono é a mesma: prosseguir com os bombardeios e preparar a invasão do Kuwait. Os aliados fizeram 2.800 missões aéreas nas últimas 24 horas. É que o presidente Bush não aceita as exigências de Saddam Hussein e afirma que o Iraque não deu nenhum passo concreto para sair do Kuwait. Ao som da música Viva o Chefe, a música que há 100 anos saúda os presidentes dos Estados Unidos, George Bush e a mulher foram recebidos com entusiasmo na fábrica do maior herói americano desta guerra, os mísseis Patriota. A emoção foi tanta que o marido, discretamente, passou o lenço para a mulher enxugar uma lágrima. Depois de orar, o presidente americano falou: lamentavelmente, a proposta é um embuste. O Iraque desenterrou velhas e inaceitáveis pré-condições e até inventou umas novas, disse o presidente americano. E o que a ONU exige é a saída do Kuwait sem condições. Mas pela primeira vez, George Bush tocou num ponto de maneira tão clara. Uma forma de acabar com o derramamento de sangue, ele disse, é os militares e o povo do Iraque resolverem o problema com as próprias mãos, tirando o ditador Saddam Hussein do poder. Nós vamos ganhar, concluiu George Bush, e os nossos rapazes vão voltar de cabeça erguida. Na Arábia Saudita, os que mais querem voltar para casa também não acreditaram em Saddam Hussein. Essa recruta disse que ficaria muito feliz se ele estivesse saindo do Kuwait, mas ela estava pessimista. Só vai acreditar na hora em que entrar no avião de volta para os Estados Unidos. Em Nova York, a reação não foi muito diferente. Não acredito neles, disse essa senhora. Eles devem estar tramando alguma coisa. Até o secretário-geral da ONU, Pérez de Cuéllar, ao chegar para a reunião do Conselho de Segurança, não valorizou a proposta iraquiana. Ela precisa ser estudada com muita tranquilidade, ele disse. No Pentágono, a ordem não mudou. É atacar. O porta-voz disse que se não receber nenhuma ordem superior, vai continuar cumprindo a missão. A missão é bombardear as defesas do Iraque no Kuwait. E a destruição já feita é tão grande que nesse momento os aliados passaram à frente e já tem mais tanques do que o Iraque colocou no Kuwait. Está tudo pronto para a ofensiva em terra e os Estados Unidos chegaram a um ponto de não retorno. É por isso que essa proposta de Saddam Hussein de hoje talvez seja uma tentativa de ganhar tempo. Vamos voltar aos Estados Unidos para novas informações. De Nova York fala ao vivo o repórter Paulo Henrique Amorim.
Sérgio, o secretário James Baker e o conselheiro do presidente Bush para assuntos de segurança nacional, Brent Scowcroft, passaram o dia de hoje em Washington no telefone para consertar os estragos feitos pela proposta do Iraque. Eles ligaram para membros da coalizão no mundo inteiro, tentando evitar rachas e desistências que prejudiquem os Estados Unidos. Baker e Scowcroft enfatizaram que não pode haver negociação ou proposta de paz enquanto o Iraque não sair do Kuwait. Na verdade, o governo americano desconfia que a União Soviética está querendo dar o fora da coalizão para ocupar um espaço diplomático importante. Os Estados Unidos ganhariam a guerra, mas quem faria a paz seria a União Soviética. Para os Estados Unidos, isso seria uma vitória com sabor de derrota. Paulo Henrique Amorim, ao vivo de Nova York. Veja a seguir, a polícia prende 4 homens que roubaram o Banco do Brasil em Belém. Eles compraram 4 carros e pagaram em dinheiro. E as reações na Europa e no Oriente à proposta de cessar fogo do Iraque. A minha vida inteira eu peguei pesado no basquete. Foi uma cesta atrás da outra, sempre suando muito a minha camisa. Por isso que hoje eu tenho todo o direito de pedir um tempo e comemorar com o meu Raider um outro tipo de cesta. A sexta-feira, é claro. Use Raider e dê férias para os seus pés. Pra onde ir? Pra Poupança Bradesco, como sempre. E aí, hein? E aí, Poupança Bradesco. Como sempre, Poupança Bradesco. Você quer conhecer um paraíso? Então escreva numa carta o slogan de prestígio. Junte 2 embalagens e mande para a Caixa Postal 2741 São Paulo. Você estará concorrendo a uma viagem de 7 dias com um acompanhante. Você escolhe entre Angra dos Reis, Florianópolis, Fortaleza, Pantanal, Rio de Janeiro ou Salvador. Serão 3 sorteios até maio. Prestígio, um pedaço do paraíso. Hoje, Araponga. Um telefonema deixa Araponga na maior bronca. Pra mim? Diz que é a sua esposa. Esposa? Eu não tenho esposa. Araponga. Hoje, depois de Meu Bem, Meu Mal. Presos em Pernambuco, 4 assaltantes do Banco do Brasil de Belém. Eles estavam numa casa na Praia do Janga, a 20 quilômetros do Recife, desde a terça-feira de carnaval. A casa foi alugada por 10 assaltantes, mas 6 conseguiram fugir antes da chegada da polícia. A polícia de Pernambuco descobriu que os assaltantes estavam no Recife porque ontem eles compraram na mesma agência de automóveis um Opala Commodoro, 2 Santanas Quanto e um Monza e pagaram em dinheiro quase 10 milhões de cruzeiros pelos 4 carros. Não sei, não vi, não conheço. Com esta mensagem pintada no para-choque, este pequeno caminhão percorreu mais de 2.700 quilômetros de Belém do Pará até Recife. Passou por 15 postos da Polícia Rodoviária Federal. 15 viaturas da Polícia Civil de Pernambuco escoltaram o caminhão com o dinheiro roubado até a sede da Secretaria de Segurança Pública. Aqui, uma equipe do Banco do Brasil passou quase 3 horas conferindo o dinheiro com a utilização de máquinas contadoras. O total foi de 668.414.605 cruzeiros, transferidos em seguida para o Banco do Brasil. Os assaltantes presos são estes: Joselito Ferreira dos Santos, do Espírito Santo; Elcio José Venâncio, também do Espírito Santo; Edinaldo Monteiro de Oliveira, do Rio de Janeiro; e o caminhoneiro Júlio César, contratado pelos assaltantes para dirigir o caminhão com o dinheiro roubado. Eles confessaram que o chefe da quadrilha é Jorge de Souza, membro da Falange Vermelha. O chefe da quadrilha e mais 5 assaltantes estariam seguindo para o Rio e para o Espírito Santo com o restante do dinheiro, quase 3 bilhões de cruzeiros. Os 4 assaltantes presos foram levados de avião no final da tarde para Belém. Com a prisão deles, a polícia do Pará começa a descobrir como o assalto foi planejado. A polícia do Pará tem certeza que há gente de Belém envolvida com a quadrilha. Mas até agora, a única pessoa presa na cidade é este senhor de 68 anos de idade, Francisco da Cunha. Ele mora neste quarto de um velho casarão, onde os policiais encontraram esta caixa de papelão do Banco do Brasil. A caixa faz parte do volume roubado no assalto, mas a polícia ainda não conseguiu provar o envolvimento de seu Francisco.
Eu uso sempre esse tipo de caixa. Eu junto essas caixas na rua para fazer embalagem, sabe? A prisão de 4 assaltantes em Recife revelou detalhes da operação do assalto. Já é sabido, por exemplo, que a quadrilha ficou 2 meses planejando tudo em Belém. A última reunião dos assaltantes foi neste bosque municipal. Os assaltantes presos já admitiram que o maior assalto do país começou a dar errado na última fase do plano, a operação de fuga. Durante as reuniões de planejamento aqui neste parque, eles já sabiam que o roubo seria milionário, mas não imaginavam que o volume de dinheiro seria tão grande. Encheu um pequeno caminhão. Ansiosos por dividir a grana, decidiram fugir da cidade o mais rápido possível, sem medir muito as consequências. Assaltantes levam 72 quilos de ouro em barra, avaliados em mais de 200 milhões de cruzeiros de uma agência do Banco do Brasil no centro do Rio. Só não levaram mais porque não conseguiram carregar. Às 7h30 da manhã, 5 assaltantes renderam os 2 vigias que estavam na entrada de serviço. Dentro do banco, dominaram outros 2 guardas. Vestidos com o uniforme dos vigias, os assaltantes esperaram a chegada dos funcionários. 40 pessoas foram presas no banheiro. Depois, os ladrões agrediram com uma coronhada o tesoureiro que não conseguiu abrir o cofre principal porque a fechadura é controlada por relógio. Eles obrigaram, então, o gerente a abrir um dos 20 cofres onde estão guardadas as barras de ouro dos clientes. Os assaltantes levaram, dentro de sacos, 72 barras de 1 quilo. Só não roubaram mais por causa do peso das barras. Enquanto estiveram dentro do banco, os assaltantes mostraram que conheciam bem a agência. Eles sabiam, por exemplo, o lugar exato da chave que desliga os sensores instalados no subsolo, no corredor que leva até os cofres. Os sensores são células fotoelétricas que disparam um alarme automaticamente quando alguém passa pelo corredor. Os assaltantes sabiam também os nomes e as funções de cada um dos gerentes. A polícia acredita que essas informações partiram daqui, de dentro do banco. À tarde, os 3 gerentes do banco foram à delegacia de roubos e furtos. Eles olharam os álbuns com fotos de assaltantes. Os vigias também foram ouvidos na delegacia. A polícia diz que já tem os nomes de 3 suspeitos. O Banco do Brasil informou que vai indenizar os clientes, donos do ouro roubado. Em São Paulo, a suspeita de um caso de cólera mobiliza os técnicos da Vigilância Sanitária do Estado. A partir de agora, amostras de produtos importados do Peru vão passar por exames de laboratório. Azeitonas e atum são alguns dos produtos peruanos que, a partir de agora, começam a ser fiscalizados em São Paulo pela Secretaria Estadual da Saúde. As equipes da Vigilância Sanitária percorrem as importadoras, recolhendo amostras de tudo que é fabricado no Peru. Os alimentos serão enviados ao Instituto Adolfo Lutz, que em 15 dias vai dizer com segurança se algum produto está ou não contaminado pelo bacilo da cólera. A análise das amostras ainda não começou, mas o Instituto Adolfo Lutz já trabalha na identificação do bacilo. É o primeiro caso de suspeita de cólera no estado de São Paulo. O paciente é um estudante peruano de 24 anos que chegou ao Brasil no último domingo numa viagem de férias. Ontem ele foi atendido no Hospital Emílio Ribas com os sintomas da doença. Casos que venham de uma área contaminada, que adoeçam aqui, isso é possível, né? A gente acredita que isso possa ocorrer. Agora, quanto à disseminação, né, da doença, né, isso causando uma epidemia aqui na região de São Paulo, aí já é uma possibilidade mais remota. Os voos do Peru para o Brasil vão continuar. O Ministério da Saúde informou que os resultados dos exames feitos até agora nos aviões que vieram do Peru foram negativos. Nos aeroportos de Manaus e Brasília estarão de plantão aviões da FAB e unidades móveis para atender pessoas com sintomas da doença. O governo japonês mantém a decisão de dar 9 bilhões de dólares de ajuda aos países aliados contra o Iraque. O primeiro-ministro Toshiki Kaifu considera difícil entender as verdadeiras intenções do governo Saddam Hussein. Se a guerra acabar, o dinheiro pode ser usado na recuperação do meio ambiente e na reconstrução dos países atingidos. A União Soviética e o Irã recebem com esperança a proposta de paz do Iraque. A comunidade europeia e os países árabes aliados dos Estados Unidos não aceitam as exigências de Bagdá. Reunidos hoje no Cairo, os chanceleres dos países árabes que participam da coalizão anti-Iraque foram contundentes na rejeição à nova proposta de Bagdá.
A retirada do Kuwait tem de ser incondicional, disse o porta-voz do grupo. Foi isso que a ONU decidiu e isso que Saddam Hussein precisa aceitar. O primeiro-ministro britânico John Major bateu na mesma tecla, classificando a nova proposta iraquiana de uma tapiação e insistiu que os planos militares das forças aliadas não serão afetados. França, Alemanha e Itália também rejeitaram a proposta iraquiana. O presidente francês François Mitterrand classificou-a de propaganda, recheada de exigências irreais. Já em Moscou, a mensagem de Bagdá teve acolhida menos fria. Enquanto o presidente Gorbachev recebia o chanceler iraniano Ali Akbar Veliati, um comunicado oficial do Kremlin dizia que as notícias de Bagdá eram positivas, vistas com satisfação e esperança em Moscou. O chanceler iraniano repetiu a posição de seu governo de que ficaria feliz em ver uma retirada iraquiana do Kuwait e a saída de tropas estrangeiras da região. Podemos estar no caminho de uma solução pacífica, disse o novo chanceler soviético, Alexander Bezmetnik. A posição mais conciliatória de Moscou é chave para dar alguma chance de vida a essa nova proposta do Iraque. A União Soviética, é bom lembrar, é membro permanente do Conselho de Segurança da ONU, onde certamente este assunto será discutido outra vez. Mais importante, depois de amanhã, o chanceler iraquiano Tariq Aziz vai a Moscou conversar com o presidente Gorbachev. É a primeira viagem dele desde o início da guerra. E é também a primeira vez que ele vai negociar depois do reconhecimento por parte do Iraque, hoje de manhã, de que existe uma entidade chamada Kuwait. Não se trata apenas de mais uma província iraquiana, como eles vinham dizendo até agora. Existe ainda uma série de condições, uma série de exigências que são consideradas inaceitáveis. Mas para isso, existem diplomatas. O repórter Cílio Bocaneira tem outras informações. Este envolvimento de Gorbachev com essa proposta iraquiana dá a ele, Gorbachev, uma chance de se projetar internacionalmente e, ao mesmo tempo, de certa forma, escapar um pouco dessa crise interna que ele vem sofrendo dentro da União Soviética. Sempre foi uma grande saída para o Gorbachev se envolver com problemas internacionais, desarmamento, questões fora da União Soviética, para ele não ter que lidar com um problema interno do país. Esta chance, então, chega para ele agora de bandeja, para ele, quem sabe, promover a paz no Golfo Pérsico e se manter bastante afastado dos problemas internos da União Soviética que tanta dor de cabeça provocam a ele. Veja em instantes. Israel diz que a proposta do Iraque é o sinal de fraqueza de Saddam Hussein. E o governo acaba com o imposto para importação da carne. O seria objetivo, representado por sua diretora-presidente, Dona Liz Souza Andrade, sente-se honrada em convidar o excelentíssimo governador do estado, João Alberto de Souza, os excelentíssimos governador e vice-governador eleitos, respectivamente, Edson Lobão e José de Ribamar Fiquene, os excelentíssimos senadores José Sarney, Alexandre Costa, senhores deputados federais e estaduais do Maranhão, senhores prefeitos e vereadores da região tocantina maranhense, as excelentíssimas autoridades judiciárias e eclesiásticas, os clubes sociais e de serviços, lojas maçônicas, representações do comércio, da indústria, sindicais e operárias, aqueles que, direta ou indiretamente, contribuíram com o seu trabalho e seu incentivo para que este empreendimento educacional se tornasse realidade. Para se fazerem presentes a programação da inauguração das instalações físicas do CERIL, localizado à margem direita da rodovia Imperatriz João Lisboa, no próximo dia 16 de fevereiro, às 16 horas. Obrigada. Aviso. A Cooper Leite comunica aos seus cooperados e produtores que a partir de amanhã, dia 16 de 2 de 91, estará recebendo leite in natura normalmente. A diretoria. Foi pensando em você que o Café Maratá lançou sua nova linha, café torrado e moído empacotado a vácuo. Uma seleção dos melhores grãos. Café Maratá, um café especial para pessoas que sentem prazer em se tomar um café com gosto de café. Está na hora de seu filho voltar para a escola. Anote aí algumas dicas. Compre onde você possa encontrar todo o material pedido na sua listagem e que possa parcelar as suas compras, não dispensando, é claro, um bom atendimento. Adivinha onde você encontra tudo isso?
Clínica de escola, unidade de graça, papel chamex, a compra de sua listagem completa. Livraria do estudante, o ano todo ao seu lado. A guerra no Golfo completa um mês. Uma fase marcada pelos pesados bombardeios aéreos contra o Iraque e o Kuwait ocupado. Aviões aliados decolam de uma base na Arábia Saudita. A guerra está começando. As bombas da Operação Tempestade no deserto desabam sobre Bagdá. O fogo antiaéreo do Iraque, filmado de longe, parece um videogame. O Iraque reage e dispara mísseis Scud contra Israel e a Arábia Saudita. A TV iraquiana mostra os primeiros pilotos aliados prisioneiros. Eles têm marcas de violência e fazem declarações contra a guerra. Na guerra no céu, o míssil de defesa americano Patriot surge como uma estrela. Em Israel e na Arábia Saudita, os Patriot destroem quase todos os Scuds lançados pelo Iraque. A guerra faz outra vítima, o meio ambiente. O Iraque derrama milhares de toneladas de óleo cru nas águas do Golfo Pérsico. O resultado é uma catástrofe ecológica. Começa a luta de infantaria no deserto e os iraquianos tomam a cidade de Khafji, na fronteira da Arábia Saudita com o Kuwait. 36 horas depois, os aliados recuperam a cidade. Armas de duas outras guerras entram na Guerra do Golfo. O encouraçado Missouri, que passou para a história na Segunda Guerra Mundial, e as fortalezas voadoras B-52 da Guerra do Vietnã. O secretário de Defesa, Richard Cheney, e o chefe do Estado-Maior das Forças Armadas dos Estados Unidos, General Colin Powell, visitam o front na Arábia Saudita para decidir quando será a ofensiva aliada por terra. No 28º dia da guerra, centenas de iraquianos morrem no bombardeio de um abrigo antiaéreo em Bagdá. Os iraquianos protestam, mas os americanos dizem que no abrigo havia uma central de comando militar. Os aliados divulgam imagens de 2 soldados iraquianos que se renderam. Israel não aceita se retirar dos territórios árabes ocupados e diz que a proposta do Iraque é um sinal de fraqueza. É o que mostra o enviado especial da Rede Globo, repórter Carlos Dornelles. Yitzhak Shamir dava essa entrevista quando não se sabia ainda os detalhes da proposta iraquiana, mas já dizia que não pode haver paz enquanto Saddam Hussein for o líder do Iraque. Mais tarde, quando se soube que a proposta incluía a retirada de Israel dos territórios ocupados, os principais ministros israelenses evitaram fazer declarações. O ministro da Defesa, Moshe Arens, disse que não era a hora de falar. O anúncio feito pelo Iraque pegou os israelenses de surpresa, justamente no início do Shabat, o dia de descanso para os judeus, que começa às 4 da tarde de sexta-feira. Mas a primeira reação dos israelenses foi de rejeitar a proposta iraquiana. Esse homem diz que só consegue ver o fim da guerra com o fim do próprio Saddam Hussein. Esse, ouvindo as últimas notícias no rádio, diz que quer ver essa guerra acabar, mas não admite que se relacione isso com a retirada de Israel dos territórios ocupados. Essa jovem diz que não acha que Israel tenha que pagar um preço imposto por Saddam Hussein. De qualquer forma, o mês de guerra já trouxe um alto preço para Israel. 33 mísseis iraquianos explodiram no país. Tel Aviv ainda mostra marcas profundas de suas últimas noites de pesadelo. 4 pessoas morreram e pelo menos 200 ficaram feridas. A cidade mudou seus hábitos. A caixinha com máscara contra gases químicos passou a fazer parte da rotina diária. As noites dentro de abrigos vão ficar para sempre na memória da população. E o barulho assustador das sirenes que indicam a proximidade do perigo faz esse mês de guerra parecer mais do que uma eternidade. E agora voltamos a falar de Israel. De Jerusalém ao vivo fala o repórter Carlos Dornelles. O primeiro-ministro Yitzhak Shamir deu mais detalhes sobre o que ele pensa da proposta iraquiana numa entrevista agora à noite. Ele disse que carrega um sonho de que Israel deve controlar permanentemente os territórios ocupados, mas acrescentou que está comprometido com a ideia de negociar com os países árabes,
mas só depois que a guerra acabar. E o sonho dele vai junto para a mesa de negociações. Carlos Dornelles, ao vivo de Jerusalém. Os embaixadores do Kuwait, Israel e Estados Unidos dizem em Brasília que a proposta de cessar fogo do Iraque não deve mudar o rumo da guerra no Golfo Pérsico. O embaixador do Kuwait, Faisal Al-Ghai, soube da proposta do Iraque por uma rádio de Bagdá. Ele anotou ponto por ponto e não gostou. Segundo o embaixador, um minuto antes ele tinha recebido esse telex da Cruz Vermelha, informando que o Iraque proibiu qualquer ajuda aos kuwaitianos. Para ele é um sinal claro de que Saddam Hussein não fala sério quando propõe libertar o Kuwait. Nós pensamos o que eles sugeriram hoje foi uma mera ironia. O embaixador de Israel, Davi Efrat, chegou a rir da proposta iraquiana, principalmente da parte que se refere à questão da Palestina. Esse conflito do Golfo e a ocupação do Kuwait não tem nada a ver com os assuntos entre Israel e Palestina e outros países árabes. Na embaixada do Iraque, os guardas têm ordem para não deixar ninguém entrar. Hoje, os portões só foram abertos para o próprio embaixador Qais Al-Mukhtar, que não parou para dar entrevista. A posição do governo brasileiro sobre a proposta iraquiana fecha com as resoluções da ONU, ou seja, o Brasil não concorda com nenhuma condição do Iraque para deixar o Kuwait. Esse foi um dos assuntos discutidos hoje aqui no Itamaraty pelo ministro Francisco Rezec e o embaixador dos Estados Unidos, Richard Melton, numa reunião que durou meia hora. A posição dos Estados Unidos é a mesma posição pronunciada já do presidente Bush. Não é suficiente. O Iraque tem que aceitar, sem condições, as resoluções das Nações Unidas. Daqui a pouco, nossos correspondentes no Oriente Médio, na Europa e nos Estados Unidos dão outras informações sobre a guerra. Entram em vigor novas medidas para facilitar a vida do brasileiro. As principais medidas são as seguintes. A partir de agora, os cheques pagos pelos bancos devem ser devolvidos aos clientes depois de quitados. Os cheques nominais passam a valer como recibos. As contas de luz, água, telefone e os impostos podem ser pagos nas agências dos Correios. As inscrições do vestibular também vão poder ser feitas nos Correios. Acaba o imposto para a importação da carne. A medida anunciada hoje em Brasília é temporária e deve provocar a diminuição do preço da carne no mercado interno. Por 4 mil cruzeiros a arroba da carne, os pecuaristas não querem abater os seus bois. Por um preço mais alto do que isso, é impossível manter o congelamento. A saída que o governo encontrou foi liberar a importação da carne por 2 meses. Os supermercados e os frigoríficos que quiserem importar não vão precisar pagar o imposto de 15% durante este período. Ao mesmo tempo, o governo estará comprando 100 mil toneladas de carne para regular o mercado. Na Europa, a carne está custando bem mais barato do que no Brasil. O problema é que a carne importada demora pelo menos 2 meses para chegar ao país. Mas o governo garante que bem antes disso o mercado vai estar normalizado. Hoje, nas condições de oferta do mercado internacional, a carne importada pelo governo teria condições de chegar a um preço, alguma coisa como 20%, 25% inferior ao preço do mercado, tá certo? Que se nós efetivarmos o negócio nessas bases, a carne poderá inclusive cair de preço. O diretor-geral da Polícia Federal, Romeu Tuma, fez hoje em São Paulo uma segunda reunião com todos os representantes do setor de carnes. Depois de 2 horas, Romeu Tuma saiu do encontro satisfeito. Disse que os pecuaristas se comprometeram a controlar mais o preço da arroba do boi em pé para facilitar a industrialização e o comércio. No Rio, o consumidor enfrenta dificuldades para comprar produtos básicos. Mas as mercadorias que faltam nos supermercados podem ser encontradas nos mercadinhos. Andar pelo supermercado com a cesta vazia na mão. Esta cena está se tornando comum no Rio. Encontrar carne, frango, margarina, óleo de soja, açúcar e até alguns tipos de sabão tornou-se um desafio para o consumidor, que tem que percorrer várias lojas para completar as compras. E é o segundo supermercado que eu venho que eu não encontro, acho que eu vou para outro. Não estou achando nada, está vazio. Os pequenos mercados que conseguiram sobreviver à vizinhança das grandes lojas estão se transformando na salvação do consumidor.
Arroz, óleo de soja, açúcar, sabão de coco. Aqui nessa cesta estão reunidos alguns produtos que sumiram das prateleiras dos grandes supermercados, mas que ainda podem ser encontrados em pequenas mercearias, que nos últimos dias tiveram um aumento de pelo menos 60% nas vendas. A fama de preços altos foi derrubada pela tabela da Sunab. E este tipo de loja tem sido a parada final, depois de um longo dia de procura por vários produtos básicos. Você procurou leite aonde? Nas padarias, supermercados, não tem lugar nenhum. Foi aqui onde eu achei, o único lugar. Como é que você explica que você tem açúcar, óleo de soja, margarina, essas coisas que os grandes supermercados não têm? Bom, isso vem direto, né, da fábrica, e quando não tem, a gente compra no revendedor. Bom, aí o preço é um pouquinho mais alto, né? O nosso lucro diminui, né? Mas o preço é tabelado. Tem que vender na tabela. A mensagem que o presidente enviou hoje à sessão solene de abertura do Congresso Nacional propõe um amplo entendimento político para superar a crise econômica. Fora do Congresso, a cerimônia militar. O novo presidente do Senado, Mauro Benevides, passou em revista a tropa do Batalhão da Guarda Presidencial. No plenário, a sessão solene de abertura, com a presença dos deputados e senadores que tomaram posse há 15 dias. Ministros de Estado, ministros de tribunais superiores e representantes do corpo diplomático ficaram nas galerias. Na mesa, os novos presidentes da Câmara, do Senado e o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro José Nery da Silveira. O secretário-geral da Presidência, embaixador Marcos Coimbra, levou a primeira mensagem do presidente Fernando Collor ao Congresso Nacional. O primeiro secretário da Câmara, deputado Inocêncio de Oliveira, leu a mensagem do presidente. Nela, ele fala do Congresso, do Poder Legislativo, como símbolo maior do regime democrático. O presidente definiu também as prioridades do governo: combater a inflação, promover a justiça social, modernizar o Estado e a economia, e defender um amplo entendimento nacional para superar a crise. No final, o senador Mauro Benevides propôs um trabalho de colaboração com os outros poderes e disse que o Legislativo vai viver uma nova fase de sua história. À tarde, depois da sessão de abertura, uma amostra de que o espírito de entendimento pode marcar as relações do governo com o Congresso. O ministro da Justiça, Jarbas Passarinho, coordenador político do governo, voltou aqui ao Congresso Nacional para o encontro com os líderes do PSDB, o Partido da Social Democracia Brasileira, de oposição moderada. O ministro Passarinho explicou que foi procurar o senador Mário Covas, considerado um obstáculo ao entendimento do PSDB com o governo. Eu vim à fonte. Não, para saber se... Acho que nós temos, em relação ao governo e ao seu comportamento, divergências de natureza política que, no meu modo de entender, ainda estão longe de serem superadas. Isso é uma questão que foi posta. Não foi posta por nós, não foi posta por companheiros nossos que publicamente se manifestaram. E eu acho que nós temos que discutir. O governo e o Congresso começam a se entender sobre a política salarial. Alexandre Garcia. Das 5 às 6h30 da tarde, o secretário Antônio Candiri e 10 líderes de partidos políticos tiveram uma das mais produtivas reuniões a respeito das medidas econômicas que o Congresso vai examinar na semana que vem. A reunião foi produtiva porque, mesmo sem haver um acordo definitivo, houve um entendimento geral, com todo mundo cedendo um pouco, tanto as oposições quanto o governo. Viemos aqui exatamente com esse objetivo, de escutar algumas ideias, ver exatamente quais são os pontos em que os partidos estão mais interessados em contribuir e, a partir dessas sugestões, nós vamos analisar e ver se chegamos a algum consenso. A pré-condição para o entendimento geral foi a questão salarial. E eles chegaram a um acordo de que pode haver um entendimento a longo prazo para livre negociação, mas que para curto e médio prazo tem que haver um período de transição que garanta que o salário mínimo não vai sofrer perdas e que garanta algum tipo de reajuste para que os outros salários tampouco sofram perdas. Isso a valer por uns 6 meses. Depois eles se reuniriam com empresários, com trabalhadores, para discutir as regras de uma política salarial definitiva, que seria apresentada no Congresso sob forma de projeto de lei. A questão da data base, muito controvertida, parece que vai ficar de fora. Eles marcaram nova reunião para segunda-feira. O senador Marco Maciel é o novo líder do governo no Senado. O anúncio foi feito hoje em Brasília pelo ministro da Justiça, Jarbas Passarinho. Você vai ver em instantes novas imagens do Kuwait ocupado pelas tropas iraquianas. E nossos repórteres no Oriente Médio, na Europa e nos Estados Unidos dão as últimas informações sobre a guerra.
A Companhia Energética do Maranhão, SEMAR, informa que, em cumprimento às disposições da Portaria 222/87 do Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica, DNAEE, estamos intensificando a execução de ações de corte para consumidores em atraso. Guarde seus comprovantes de pagamento para apresentação às equipes da SEMAR. Regularize sua situação com urgência e evite constrangimento. Nossos serviços dependem de sua pontualidade. SEMAR, novos serviços, mais energia. Quem tem sede de beber, Iracema. Quem tem saúde e quer ter energia pra valer, é só pedir Iracema quando a sede chegar. Iracema é água mineral. Beber Miracema é beber saúde em dobro. Miracema, água mineral que a natureza criou. Aviso. A Cooper Leite comunica aos seus cooperados e produtores que a partir de amanhã, dia 16 de 2 de 91, estará recebendo leite in natura normalmente. A diretoria. No regulamento do campeonato da Fórmula 1 para este ano. Agora será campeão o piloto que somar mais pontos nas 16 corridas do circuito. Até o ano passado, cada piloto podia descartar 5 resultados e só se consideravam as 11 melhores provas. Também ficou decidido que, em vez de 9 pontos, cada piloto vai receber 10 pontos pelo primeiro lugar. Os 4 jornalistas da rede de televisão CBS que desapareceram no dia 21 de janeiro, perto da fronteira da Arábia Saudita com o Kuwait, estão presos na casa que era ocupada pelo embaixador americano em Bagdá. A informação foi divulgada hoje pela CNN. Os 4 jornalistas, Bob Simon, Peter Bluff, Roberto Álvares e Juan Manuel Caldeira, sumiram no deserto, deixando o jipe em que viajavam com a chave ainda na ignição. Dentro do veículo foram encontradas fitas com essas imagens que mostram a movimentação dos aliados em terra e no ar, perto da fronteira saudita. Bob Simon é um jornalista de prestígio na televisão americana. Quando foram presos, 3 deles vestiam uniformes militares. Os jornalistas da CBS podem sair livres ou podem ser considerados prisioneiros de guerra ou até mesmo espiões. A decisão depende do presidente Saddam Hussein, segundo informou o correspondente da CNN em Bagdá, Peter Arnett. O comunicado da rádio Bagdá é divulgado no momento em que os aliados aumentam os preparativos para a ofensiva terrestre. Mais um porta-aviões americano, o América, chegou hoje ao Golfo Pérsico vindo do Mar Vermelho. Ele é o 4º em operação na área do conflito. Esses porta-aviões devem ter um papel importante como ponto de apoio ao ataque por terra. Também nas últimas horas foi intensificado o bombardeio aéreo para destruir as minas colocadas no Kuwait, especialmente junto à fronteira com a Arábia Saudita. Essas minas visam dificultar o avanço dos aliados em território kuwaitiano. Um cinegrafista americano consegue filmar áreas destruídas no interior do Iraque. As imagens exclusivas acabam de chegar a Nova York. O cinegrafista independente John Alpert rodou mais de 2.000 quilômetros dentro do Iraque. Numa das viagens de Alpert, de Bagdá a Basra, uma das cidades iraquianas mais importantes no sul do país, pela primeira vez ele viu equipamento militar em movimento. O exército também estava dirigindo o tráfego porque a estrada principal havia sido atacada. Há milhares de soldados iraquianos entrincheirados ao longo dessa estrada. Ao fundo, vê-se a fumaça de um bombardeio recente. Nos arredores de Basra, vê-se a destruição maciça provocada pelos últimos ataques. Foram atingidas fábricas, postos de gasolina e bairros inteiros. A maioria da população de Basra abandonou a cidade. Mas uma das fábricas destruídas, o cinegrafista encontrou um detalhe interessante. Era a fábrica da Pepsi Cola, só que lá não havia nenhuma garrafa sequer. É que os iraquianos poderiam estar usando a fábrica para fins militares. E toda a vizinhança em volta da fábrica também foi bombardeada e ficou assim.
Numa das áreas menos atingidas está o hospital que escapou do bombardeio. Mas lá dentro, os médicos reclamam que não há eletricidade nem água para tratar dos feridos. Esse médico diz que tratar de todos é só um desejo, mas na realidade isso é impossível. O cinegrafista encontrou também várias pontes destruídas. Elas ligavam as estradas de Bagdá ao Kuwait, no sul do país, centro das operações militares nesta guerra. O cinegrafista John Alpert contou que não sofreu nenhum tipo de censura do governo do Iraque para filmar essas imagens que você acabou de ver. Para ele, a maior dificuldade para se viajar com a equipe no interior do país foi encontrar gasolina. Ele disse que praticamente não existe mais gasolina à venda no Iraque. Ele acabou conseguindo um pouco de combustível que foi cedido a ele pelo governo para que ele terminasse a viagem. A outra grande dificuldade foi encontrar estradas seguras. Ele disse que ao sul de Bagdá está tudo muito perigoso, porque todas as ligações com a capital são alvo constante de bombardeio por parte dos aliados. Quando a guerra no Golfo começou, há 30 dias, o mundo ficou impressionado com a técnica e a precisão das armas dos aliados. Aos poucos, a guerra começou a mostrar a cara de todas as guerras. Destruição, dor e morte. De um lado e do outro, dia após dia, as pessoas vivem na região do Golfo e no mundo todo, pela televisão, as emoções da guerra. Medo, alegria, sofrimento, revolta, ódio e esperança. Logo no início, o general Colin Powell define a estratégia dos Estados Unidos. É simples. Primeiro encurralar, depois matar. Na primeira entrevista na guerra, o presidente Saddam Hussein avisa: rios de sangue podem ser derramados. Dos americanos, sauditas, kuwaitianos e dos iraquianos também. Euforia e humilhações. Os pilotos aliados ficam eufóricos. Para este, os alvos em Bagdá pareciam um filme. Ele conta que sentiu excitação, apreensão e um pouco de medo. O capitão saudita Ayed al-Shahani derruba 2 aviões iraquianos e vibra. O comandante da Operação Tempestade no deserto, general Norman Schwarzkopf, apresenta o ataque ao comando da aeronáutica iraquiana com uma piada. Este é o quartel-general dos meus colegas em Bagdá, diz ele. Humilhação. O Iraque apresenta os primeiros pilotos aliados presos. Eles são obrigados a fazer declarações contra a guerra. Raiva, apoios e protestos. Em todo o mundo, os manifestantes saem às ruas. Viva Saddam, Bush assassino. Não trocar sangue por óleo. Saddam assassino. E o apoio a Bush. Em Bagdá, a iraquiana critica os jornalistas, o presidente americano e a guerra. Dor e morte. Os mísseis do Iraque atacam e matam em Israel e na Arábia Saudita. E no abrigo em Bagdá, o maior número de mortes de uma só vez. Fé, medo e resistência. Cada um na sua religião, todos rezam pelos mortos, pela paz e pela guerra. Depois do medo dos primeiros dias, simbolizado pelas máscaras antigás, a convivência com a guerra. As máscaras vão para as festas. No campo de batalha, o medo convive com a saudade. A música serve para animar os soldados nesse clipe americano e para cantar a paz mais uma vez. E agora vamos às últimas notícias da guerra com os nossos correspondentes no Oriente Médio, na Europa e nos Estados Unidos. De Nova York, Paulo Henrique Amorim. As últimas notícias daqui são o fechamento dos mercados financeiros. A Bolsa de Nova York fechou em alta e numa alta para valer. Subiu 57 pontos. A explicação de um analista de Wall Street é que o mercado está comprando freneticamente porque há a sensação de que a ofensiva em terra é para daqui a pouco e aí a guerra não vai durar muito. O mercado de petróleo também fechou em baixa. O preço do barril caiu $1 e chegou aqui a $21. E agora vamos às últimas notícias de Londres com Cílio Bocaneira. Os chanceleres de Luxemburgo, Holanda e Itália podem ir a Moscou no fim de semana para negociar com o chanceler iraquiano Tariq Aziz. Esta ideia foi levantada hoje em Luxemburgo
pelo porta-voz da presidência da Comunidade Europeia, que no momento está em mãos exatamente de Luxemburgo. Os 3 chanceleres desses países iriam então à União Soviética e aproveitariam a presença de Tariq Aziz para negociar em nome dos europeus. A Organização das Nações Unidas insistiu hoje para que Israel não instale colonos judeus dentro dos territórios ocupados. A Comissão de Direitos Humanos da ONU declarou que isso é ilegal e uma violação da Convenção de Genebra. E agora nós vamos saber as últimas informações de Amman, na Jordânia, com Pedro Bial. O governo do rei Hussein anunciou hoje que não vai permitir mais a passagem de nenhum caminhão levando suprimentos para as tropas aliadas na Arábia Saudita. Também vamos ver nos próximos dias se o anunciado rompimento das relações diplomáticas entre a Jordânia e os países aliados foi só um rompante demagógico de um político ou é para valer. Pedro Bial, de Amman, na Jordânia. O nosso plantão continua. Voltaremos a qualquer momento com novas informações. Boa noite. Boa noite.